Queridos irmãos e irmãs, estamos aí na quinta-feira da terceira semana do Advento. Essa terceira, esse tempo que é composto por 4 domingos, e entre esses 4 domingos, um domingo é o chamado Domingo da Arte, Domingo da Alegria. É uma pausa que a igreja se dá dentro dos tempos de penitência e de conversão para exatamente nos preparar, fazer uma introdução das festas que se aproximam. Como nós estamos bem próximos do Natal, as festas do Natal, dia 24, 25. Então, essa semana do tempo rural nos ajuda a entender exatamente com clareza qual é o processo do plano salvífico de Deus para a humanidade. É exatamente isso que vai dizer, que disse, que os padres falaram, e a igreja rezou na oração do dia de domingo agora. Ele vai, nós vamos dizer assim, Senhor, o vosso ouvido de Pai, a voz da nossa súplica, iluminai as trevas do nosso coração com a visita do vosso Filho. É exatamente isso, meus irmãos e irmãs, que no Advento nós nos preparamos não só para receber o Verbo divino de Deus encarnado, como vai dizer o próprio de João, no primeiro capítulo do Evangelho de João, que antes a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então, antes nós só ouvimos falar dos profetas, quem era Deus, como era Deus, as promessas que ele iria realizar no nosso meio. O profeta Isaías anunciou como ele, além do seu nascimento, como ele ia morrer. O profeta Jeremias, como vemos aqui já neste período de aproximação do dia 24, falando como seria de fato a ação salvífica de Jesus em nosso meio, que é aquele que ia trazer a justiça, que é aquele que ia trazer a igualdade, que é aquele que ia buscar os excluídos para incluir novamente essas pessoas no meio da sociedade. É preciso nós sabermos que Deus é aquele que prescruta o nosso coração, ou seja, Ele não olha as nossas aparências. Por que eu digo isso? É muito importante e interessante nós vemos que todos os anos, nesses períodos de confraternizações, de festas, de final de ano, muitas pessoas começaram a fazer uma reforma na sua casa, seja na fachada da casa, ou seja dentro, organizando um quarto, exatamente para receber pessoas amadas por elas, que moram longe, distantes, e vêm exatamente passar esse período de férias, no seio da família, se confraternizando, matando a saudade. Mas é um tempo que os traz para dentro da igreja, nos recorda, que é um tempo também de preparação para a gente receber aquele nosso maior novo, que é Jesus Cristo. Então, não é um momento de nós nos prepararmos só a nossa casa exterior, a nossa casa material, mas muito mais do que isso, preparar o nosso coração, que está dentro de nós, que muitas vezes pode estar trevas, como Deus nos relação correta, que muitas vezes pode estar cheio de lixo, de coisas vazias, de ressentimentos, de rancores, que a gente passou a comunhão o ano todo e não consegue se livrar. Para que nós consigamos se livrar disso e tornemos um ano novo de felicidade, de paz, de unidade com os irmãos, nós precisamos se livrar dessas coisas, como nós livramos de muito barulho, de muito lixo que há muitas vezes dentro da nossa casa. Esvaziamos para que possamos receber os nossos pais que vão chegar. Mesmo que Deus acontece com a nossa vida espiritual. É preciso nós tirarmos o lixo, o barulho que não serve mais para nós dentro do nosso coração, para que esse coração cheio de trevas, de dor, de sofrimento, se encha de luz, que é o próprio Jesus. É Jesus que vai trazer a luz. Não tal é que no seu nascimento em Belém, a primeira coisa que aponta no céu é o nosso Deus. No meio da escuridão daquela noite, uma estrela ilumina não só aquele povo de Belém, mas todas as nações representadas na pessoa dos reis magos. Assim também deve ser cada um de nós. Se
nós de fato queremos a salvação da nossa vida, queremos esse Deus que ouvimos no Evangelho aqui, e segundo esse Deus conosco, que Ele esteja conosco, aonde eu estiver, me guiando, me orientando, me ajudando, é preciso nós colocarmos luz na nossa vida, luz no nosso coração. Muitas vezes tem lugares da nossa casa, a gente não consegue ver, com medo de tropeçar e cair, a gente coloca uma luz lá para a gente veja melhor. Nós queremos ver melhor a estrada que nós estamos vivendo no nosso céu. E para isso nós precisamos de luz. E essa luz que nos guia deve ser Jesus. É isso que vai nos entender, é isso que vai, que cada vez mais nós vamos ver nos textos bíblicos, vai se aproximando da amada. Esse Deus que vem dissipar do mundo as trevas. Ouvimos aqui também no Evangelho de hoje que Ele vem tirar do meio de nós o pecado. Mas o pecado só pode ser tirado da nossa vida se de fato nós estamos abertos por isso. Porque Deus não força, Deus não obriga ninguém. Ele pede, Ele apresenta a salvação. Cabe a cada um de nós ter se sim ou sim. A mesma coisa acontece, não queremos falar, mas é necessário nós falarmos de encargir. Muitas vezes, tudo que acontece na vida das pessoas, às vezes, é pouco demônio, é pouco Satanás, mas ele também não força ninguém a fazer mal, a seguir o mal. Ele lembra, como ele tentou Jesus no deserto. Agora, se nós estamos próximos de Deus ou não, nós aceitamos conhecer. Então, muitas vezes a culpa não é só dele, mas também nossa. Nós temos que corrigir essas más escolhas que muitas vezes nós fazemos. Nós só podemos corrigir isso encontrando o verdadeiro caminho, que é Jesus também descrito lá no capítulo de São João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós, um dia, só chegaremos a Deus, só chegaremos aos pés de Jesus. E nem em outro lugar nós vamos chegar. Você pode querer pular o mundo, pela janela, não vai conseguir. Temos que criar o caminho da salvação por Jesus na verdade, levando aos outros, vivendo juntamente com os outros a justiça, como ouvimos falar. E justiça é isso, é ser uma pessoa justa, uma pessoa que se molda com aquilo que Deus nos orienta, com aquilo que Deus quer para cada um de nós. José é justo. Eu sempre ouvi falar com o São José, ouvi falar dele que ele é um homem justo. Ele conhecia a verdade, ele conhecia a lei, ele conhecia os mandamentos, mas ele também se usava a sua vida de misericórdia. Foi exatamente isso que ele fez com Maria. Porque aquela jovem, já prometida a ele em casamento, e aí ao ver e ao saber pelos outros que ela estava grávida, ele pode até ter ficado decepcionado, pode até ter pensado, desobedecer a Deus, porque nós bem sabemos, não sabemos, o povo daquela época, o povo judeu daquela tradição, se a jovem traísse, a prometida de casamento traísse o seu noivo depois do casamento, a lei ia colocar ela na sepultura e apedrejar pela morte. José não quis que acontecesse isso com Maria. Ele preferiu que ele fosse difamado do que ela também. Então, ele fez a luta para que o povo daquela região, o povo judaico, visse que o irresponsável foi ele. Na verdade, foi ele inocente. Então, veja o que ele fez. Por ele ser uma pessoa tão difícil, tão comprometedora com a palavra, estar sempre próximo de Deus, ele também usou como Deus usa para cada um de nós a misericórdia. Mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós estarmos na confluência de Deus, Deus usa. Ele quer o bem para nós. E a mesma coisa que José fez aqui, se colocando no lugar de Maria, para ser culpado no lugar dela, Deus também fez conosco, colocou o seu filho no lugar do nosso pecado, para ele morrer na cruz e nos dar salvação. Porque era para nós estarmos aqui no meio, mas Deus nos misericórdia por nós. Então, o meio do advento que nos faz refletir, que nos pede atenção, pede também que nós paremos um pouco da nossa correria e reflitamos sobre a nossa vida. Façamos uma retrospectiva da nossa vida, da vida dos
Como eu estou vivenciando isso na minha vida? Como eu estou sendo também uma pessoa, estou ou não sendo uma pessoa justa com Deus? Nós passamos esta reflexão e nos aproximamos da grande festa de Natal, coloquemos diante do dia de Natal que dirigimos o Senhor, a nossa vida, o nosso novo ano, os nossos propósitos, os sonhos ideais que preencher tudo conforme a sua vontade. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre ser renovado.